Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje com a questão de número 607. Eu sou o Dérnio Oliveira, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, e o nosso convidado, Maxilane Lacerda, do Distrito Federal, Brasília. Boa noite, Max. Boa noite, Dani. Olá, amigas e amigos que nos veem. Se for de dia, bom dia. Se for boa tarde, à tarde. Seja qual for o horário que forem nos ver e nos ouvir, sejam todas e todos muito bem-vindos para esse nosso querido estudo. Verdade, Max. É com muita satisfação que recebemos a todos, que adentramos em suas casas de certo modo. Hoje uma questão bem curiosa também, que muitos andam se perguntando e muitos têm respostas às vezes bem contraditórias do ponto de vista espiritual e do ponto de vista materialista. Então vamos à questão de hoje para nos ambientarmos ao estudo. Bem curiosa realmente essa questão. Queremos relembrar aos internautas que podem fazer perguntas, podem fazer seus comentários. Daqui a pouco, após a exposição, Maxilane estará respondendo. Trata-se de um estudo de um livro dos Espíritos, onde a cada segunda-feira nós estamos aqui nos reunindo às 21 horas para estudar o livro dos Espíritos juntos. Max, uma boa sorte, um bom trabalho e permaneçamos todos com Deus. Muito obrigado, amigo Dani, amigas e amigos. Então vamos ao nosso estudo, examinando hoje a questão 607. A questão 607 está incluída na segunda parte do Livro dos Espíritos e ela compõe o último capítulo, que é o capítulo 11, que se chama Dos Três Reinos. Interessante que esse capítulo 11 não existia na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Ele foi incluído por Kardec a partir da segunda edição, quando então nós incluímos essa questão. E essa questão é extremamente interessante, porque ela fala da origem, nossa origem. Então, esse capítulo 11, na verdade, é composto por três subtítulos, né? Além dos três reinos, tem os reinos, ele trata dos minerais e as plantas, dos animais e o homem, e da metempsicose. A questão 607 está incluída nos animais e o homem, que é esse tópico que Kardec aborda neste último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bem, Kardec começa indagando assim, disseste, aí ele coloca entre parênteses 190, que foi na questão 190 que eles disseram, disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Então veja que Kardec está se reportando a uma questão lá atrás, 190, que eles já tinham dito que nós começávamos como espíritos, o nosso princípio, né, a nossa origem, era o da infância, equivalente ao da infância na vida corporal. E, portanto, a inteligência ou a vida, propriamente dita, estava apenas se ensaiando, né? Aquele movimento de alguém que, como bebezinho, começa a caminhar devagarzinho, antes começa até fazer os movimentos na própria cama, mexendo o corpinho, depois começa a andar com as quatro, as mãozinhas e os perninhas, enfim, até conseguir, pouco a pouco, ir andando com as próprias pernas. Também assim corresponde o problema
do nosso desenvolvimento. Esse processo de ensaiar para a vida acontece para o espírito também. E aí, a pergunta 607 vai direto. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Então, onde é que estava o espírito quando aconteceu isso? Essa pergunta é interessante, porque quando nós estudamos paleontologia, nós vamos estudar todas as sequências evolutivas que nasceram com os primatas e foram desenvolvendo-se pouco a pouco até sair um ramo que nós chamamos dos humanoides, e depois, então, outros ramos surgiram e que vão trazer a espécie humana que nós conhecemos em várias outras sequências de ramos novos que vão nascendo. Como a árvore, vão nascendo ramos e aí vão nascendo as especiarias, ou seja, vão se tornando fragmentos ou partes desse ramo que crescem formando novas espécies. Numa série de existências que precedem o período a que vocês chamam de humanidade. Então, esse processo que nós estamos vendo, tal como na paleontologia nós estudamos, isso também aconteceu muito lá atrás, numa série de existências que antecede ao que nós chamamos de humanidade. Então, a paleontologia chama também de humanoides, não eram propriamente humanos. E depois chama de Homo, e depois chama de Homo sapiens. E só depois vai chamar de Homo sapiens sapiens. O sapiens quer dizer saber, então o homem que sabe, e o Homo sapiens sapiens é o homem que sabe que sabe. Como disse o filósofo, cogito, logo existo. Então, quando você está nesse estágio, você sabe que sabe. Então, é esse o mesmo movimento que faz o espírito equivalente ao que ele fez no desenvolvimento do corpo primário, o corpo evolutivo que nós tivemos aqui e tivemos em vários lugares, em vários cantos do mundo. Aí Kardec faz uma pergunta que é muito interessante para nós, que é logo a questão contígua, que é uma subpergunta da questão anterior, por isso que ele coloca a letra A, 607A. Aí Kardec diz assim, peraí, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Vamos lembrar, gente, que essa pergunta é muito importante, porque quando Kardec estava escrevendo este livro, em 1857, Charles Darwin ainda não tinha lançado o livro chamado A Origem das Espécies, que ele iria lançar somente um ano e aproximadamente 8 meses depois, porque ele iria lançar em novembro de 1958, ele iria lançar esse livro chamado A Origem das Espécies, onde ele diz exatamente o que Kardec estava dizendo aí, que a origem, nós podemos chamar de a origem desse ser que somos hoje, humanos, tem na sua base os seres inferiores da criação. Kardec faz essa pergunta que o nosso querido cientista e evolucionista Charles Darwin, ele irá comprovar de formas inequívocas, né, que isso realmente aconteceu. Agora, atenção, se você voltar aos tabloides daquela época, assim como houve uma série de eventos de ridicularização da doutrina espírita, com as mesas girantes, o pessoal fazia muita chacota e era muito engraçado, porque eles colocavam isso aí como sendo objeto de tirar chacotas mesmo. Fizeram a mesma coisa com o coitado e o nosso nobre cientista Charles Darwin. Eles fizeram fotografias que colocavam a cabeça dele misturada com o corpo de macaco, ridicularizaram esse nobre cientista de maneira tão para baixo, mostrando a incapacidade de compreender as teorias que eles estavam trazendo naquela época. Eles estavam tão longe de compreender que não conseguiam trazer esta realidade para si mesmos e ridicularizavam. Mas quem ri por último ri melhor, diz o ditado popular, e muito mais tarde. Todos vamos ter que aceitar isso, porque isso é lei. E lei não se combate, não se ridiculariza, aceita-se. Então eles vão responder isso aqui para nós. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Ou seja, existem elos. Todos os movimentos que você, desde o mais primitivo ser até o mais evoluído ser, eles têm um elo de vinculação em que a complexidade do sistema vai aumentando à medida que a criatura vai se tornando cada vez mais elevada do ponto de vista da evolução. Então,
eles estão dizendo claramente com essas palavras que sim, meu filho, do pequeno vai se formando grande, do mais simples vai se formando mais complexo e cada vez mais complexo. Para nós termos uma ideia, a complexidade que a evolução trouxe para nós seres humanos foi o cérebro. O cérebro é o ponto que nos distingue de todos os outros animais, falando do ponto de vista biológico, não do ponto de vista espiritual. Porque nós temos essa região aqui que é chamada frontal, ela é única e exclusivamente, nos seres humanos. Os demais animais, nenhum deles tem essa região aqui da frente, porque é exatamente a última especiação evolutiva que nós tivemos. Isso nos distinguiu dos seres inferiores. E Kardec recebeu exatamente a mesma resposta. E vejam, esta resposta provavelmente ainda não tinha sido dada, Kardec não tinha tido ainda, provavelmente, completa, vamos dizer assim. Talvez ele até tenha tido, porque como foi nas edições posteriores, talvez Charles Darwin já tivesse lançado um livro quando Kardec formulou essa pergunta, nós não sabemos. Mas se ele teve ou não, o fato é que são muito análogas as análises. Um trabalhando no campo da matéria, que era Charles Darwin, e o outro trabalhando no campo do espírito, que era o nosso querido Allan Kardec. Mas o resultado é o mesmo que nós vamos chegar. Então, eles vão dizer a mesma coisa que Charles Darwin estava dizendo no seu livro. Então, diz assim, nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Então, veja, eles estão dizendo que nesses seres, ou seja, os seres primitivos que vão se complexando, que nós não estamos até hoje, século XXI, longe de compreendermos a sua complexidade total. Hoje nós temos uma série de avanços científicos que não tínhamos no século XIX, mas ainda assim não esgotamos, estamos ainda trabalhando muito para compreender a complexidade da vida desde a sua origem até o momento atual que nós estamos vivendo. Então eles disseram claramente que nós ainda não estamos com o domínio integral do processo, mas é a partir do simples que se elabora o complexo. E ele diz, é de certo modo um trabalho preparatório. Então essa fase que você chega para poder fazer a transição da animalidade para a humanidade, ele chama como se fosse um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E veja que o espírito aqui está com E maiúsculo. Você pode falar como sinônimo, princípio inteligente, como sinônimo de espírito com E minúsculo. Kardec utiliza os dois termos em O Livro dos Espíritos. Então, quando a gente vê na obra dele espírito com E minúsculo, é o espírito ainda não individualizado, ele está naquela fase de transição, e ele, portanto, não é ainda espírito que tem livre-arbítrio moral, ele ainda não tem a sua individualidade como espírito propriamente dito, ele ainda está na transição como se estivesse desabrochando, como se estivesse numa fase de preparação. Você sabe que dentro de uma semente, você tem todos os programas, todos os movimentos que a vida pode vir a ser se aquela semente for plantada e gerar o que ela foi programada para gerar. Assim também é a criação divina. Nós trazemos em nós o programa divino, que é aquele programa que diz que nós seremos perfeitos. E isso tem que ser, como uma planta, elaborado pouco a pouco. E aí, então, é que os espíritos estão dizendo que essa transformação acontece ao longo de uma transição de tempo que a geologia, a paleontologia registra com clareza. Bom, para a gente trazer isso para um entendimento mais didático, nós vamos construir aqui uma escada que nós chamamos de escada de Jacó da vida. Essa escada, na verdade, é uma linha ascensional que a gente coloca em escada aqui apenas para a gente entender. Nós começamos a entender que o processo começa com o princípio espiritual aportando no reino mineral, onde prevalece a inércia. Aqui ele vai aprender, através da relação com a matéria, tudo que precisa aprender nesse estágio evolutivo. Depois, quando o princípio inteligente já tiver adquirido outros estágios que ele precisa, ele começa a estar apto a ir para o vegetal, que há o predomínio do tropismo, que é aquela força de atração irreversível que a planta ou que o ser vegetal tem para o sol, por exemplo.
Vamos prestar atenção que isso aqui é exatamente o que acontece com a evolução biológica. Quando você estuda a evolução biológica, você vê esse processo acontecendo também. Por quê? Porque o espírito vai se evoluir no campo que nós chamamos biológico. Até ele chegar aqui no instinto, que é quando ele se transforma, então, em animal, esse princípio inteligente, e ele vai adquirir esse potencial enorme que é ter o instinto para conduzir a sua vida. Os espíritos chamaram todos esses 3 estágios aqui do que eles chamaram de embrião. É como se você estivesse gerando um filho no ventre materno. Se você olhar desde o começo, quando une a primeira célula do pai com a célula da mãe, o primeiro serzinho que está ali, você não consegue perceber nunca que vai ser um ser humano. Mas à medida que vai desenvolvendo, você parece que vai vendo todas as fases animais desenvolvendo ali. Até que ele tenha a formação humana, leva-se um significativo tempo dos 9 meses. Aqui é a mesma coisa. Vai acontecer o processo em que ele começa a se preparar para ser humano, propriamente dito. Então, os espíritos continuam dizendo, entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos. Aqui, então, ele tem livre-arbítrio moral, ele sabe de onde ele vem. Ele olha para o céu, ele olha para a terra, e ele consegue se identificar. Quando ele olha, por exemplo, naquele espelho d'água e se enxerga, ele consegue se reconhecer, porque ele já tem essa característica que o começa a separar dos demais. Mas ainda é uma transição. Ele parece um pouco lá e um pouco cá. Isso leva um tempo, como o bebezinho leva um tempo para conseguir andar com as suas próprias pernas. Então, esse é um momento sublime da evolução, porque é o momento em que nós vamos chamar-nos de seres que somos formados simples e ignorantes. Começamos aí do zero, sem nenhum mal em nós, mas a semente do bem está em nós. E nós vamos conseguir distinguir o mal que vai sendo estudado, vivido por nós nas experiências, de forma gradativa. Isso vai crescendo pouco a pouco. Aí, eles disseram ainda nessa questão, assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Então, quando a gente faz essa transição, que nós mostramos agora há pouco, nós vamos conseguir, como o bebê quando nasce. Esse homem primitivo é equivalente a um bebê que nasceu totalmente sem força, sem condição, um intelecto muito pequenininho, não consegue fazer quase nada sozinho. Quando eu digo quase nada sozinho, porque eles são tutelados do mundo espiritual pelos benfeitores. Mas ali ele começa, como criancinha, a ensaiar para a inteligência, ensaiar para a vida. Ali, então, ele começa o processo de humanização. Esse é o momento em que nós chamamos de infância do espírito. Ele vai crescendo até atingir o que nós chamamos de adolescência do espírito. Esse movimento, quando acontece, ele está dominantemente em mundos primitivos. Como a Terra já não é mais um mundo primitivo, nós não temos isso acontecendo aqui mais. Mas os mundos primitivos equivalentes aos que existem hoje, que foi a Terra no passado, tem isso acontecendo, porque Deus, como disseram os Espíritos, cria sempre e nunca parou de criar. Logo, os mundos primitivos que hoje nós não somos, estão em outros planetas. E esses mundos primitivos, como disseram os Espíritos, eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Por isso que a Terra, uma vez, foi isso também. Mas quando eles atingem um certo estágio de adquirir a inteligência, de assimilar o conhecimento, de começar a ter a razão se formando, ele entra nesse estágio que nós chamamos de adolescência do espírito. O que é razão? É essa inteligência, mas agora com responsabilidade. Ele começa a pesar os atos, como disse Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí, então, esse estágio nós chamamos de mundo de expiações e provas, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora na Terra. É um mundo de expiações e provas, onde nós temos que tomar decisões, as decisões têm consequências, e nós vamos aprendendo com as consequências. Esse estágio, infelizmente, o homem, na alegoria daquela passagem do Velho Testamento, comeu a maçã. O homem resolveu seguir o mal, resolveu sair fazendo por sua conta, abandonando Deus, como o filho pródigo. Ele resolveu seguir o seu próprio caminho, e daí ele teve que experimentar o bem e o mal, e ainda não conseguiu se livrar completamente do mal. Por isso que é mundo de expiações. O que é expiação? É uma prova obrigatória,
que ele tem que fazer de novo aquilo que fez mal feito. Escolheu errado, vai ter que fazer de novo para escolher certo. E ele vai aprendendo com as próprias experiências. Se for um indivíduo dócil, se for um espírito dócil, aprende rápido. Se for um indivíduo resistente, revoltado, demora a aprender e logo sofre mais. Então, tudo isso depende do livre-arbítrio. Avançando, ele vai desenvolver o livre-arbítrio, vai desenvolver a responsabilidade, e aí sim ele vai atingir esse último estágio daquilo que se chama período da humanidade. Aqui é a juventude do espírito. Aqui ele sabe o que quer, ele sabe o que faz, ele pesa seus atos com segurança. Aqui, então, nós chamamos de mundos ditosos, ou seja, mundos felizes, porque ele está construindo aquilo que nós temos como sendo o estágio da completude no reino hominal. Aqui, então, domina o bem, porque o mal não faz mais parte desse cenário. Aqui, então, as pessoas que vivem são felizes, porque não tem que se preocupar com o mal alheio nem em si próprio. Aí ele chega no estágio que nós juntamos todos eles e nós vamos chamar de reino hominal, ou período de humanização do espírito encarnado. Ele, então, aqui está sendo preparado para o último salto, que é a angelitude, que hoje nós não vamos examinar. Esse período de humanização, perguntou Kardec na questão seguinte, na subquestão seguinte, a B. Começa na Terra? Ele principia na Terra? Como falamos agora há pouco, o estágio evolutivo do nosso planeta hoje é de muitas expiações e provas. Olha o que eles vão responder. Eles estão perguntando se essa transição aqui da humanização do espírito, se isso acontece na Terra. E eles respondem, né, com essa resposta que nós já sabemos da paleontologia. Esse Australopithecus, se você olhar no registro paleontológico, ele está muito recuado no tempo da Terra, da idade da Terra. Esse Homo habilis vem um pouco depois, o Homo erectus vem um pouco depois, o Neandertal vem um pouco depois. O Homo sapiens só vai aparecer alguns milhares de anos atrás. Portanto, a Terra está muito distante desse estágio evolutivo hoje, mas esteve nele há milhares e, às vezes, bilhões de anos, no caso do Australopithecus. Então, eles vão responder. O período de humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Então, como diz o outro, a Terra já foi um desses mundos inferiores, mas hoje não o é mais. Então, não é normal que esse período aconteça mais na Terra. Esse movimento que a gente está vendo aqui não é normal. Porém, os espíritos disseram assim, isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. É muito comum a gente saber que existem as migrações de espíritos entre mundos. Então, aqui na Terra, nós recebemos migrações de espíritos de capela, que vieram transferidos para cá para ajudar os nativos que estavam sendo desenvolvidos aqui no início. Então, a maior parte de nós que estamos aqui hoje somos oriundos de outros planetas. Na verdade, vão chamar-nos de extraterrestres, não no conceito que a gente vê aí fora, mas no conceito espiritual, sim, a gente veio de uma certa forma de outro lugar em que a gente desenvolveu primeiro essa fase de transição. Bom, gente, é um assunto instigante, mas o tempo não comporta uma abrangência maior do que o que nós podemos fazer. Mas isso já abre o desejo naqueles que se interessarem de estudar mais o tema, e a doutrina espírita é riquíssima em recursos de aprofundamento nesse tema. Mas o que nós queremos avançar é exatamente isso que nós estamos falando, a migração planetária, a migração entre mundos. E não é a doutrina espírita que está dizendo isso não, minhas amigas e meus amigos. Quem disse isso é o Senhor Jesus. Mas ele disse que nós não conseguiríamos entender muito do que ele disse naquela época. Por isso que ele dizia assim, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Muitos de nós, naquela época, a maior parte de nós, a esmagadora maioria de nós, não teríamos condição de assimilar, a profundidade do que Jesus dizia. Quando ele dizia que há muitas moradas na casa do meu pai, a maior parte de nós não entendeu. Por isso que ele disse que mandaria um Consolador prometido quando tivéssemos dilatado um pouco mais o nosso psiquismo, quando a ciência do mundo tivesse mais evoluída, para aí, então, a gente conseguir usar essas palavras dele com a razão e que elas fizessem sentidos, e não como dogmas que a gente é obrigado a aceitar sem raciocinar. Então, o que nós queremos dizer é que a Terra ela tem uma constituição
própria. Ela tem um planeta com seu interior, geologicamente estudado. A gente conhece, sabe que tem o núcleo, sabe que tem o núcleo externo, tem manto, tem crosta, mas ela tem várias camadas que são camadas que nós chamamos, tanto no campo material como camadas estratosféricas, várias, ionosfera, não vou entrar em detalhe aqui rapidamente, e tem a abóbada celeste, que são os outros mundos todos que estão fora do campo da Terra. Então, se a complexidade dentro da Terra já é enorme, imagina a complexidade nas outras bilhões de estrelas, que tem bilhões de planetas que estão com bilhões de vidas florescendo por todos os lados. Jesus falou disso, gente. Só que ele falou sucintamente, porque nós não teríamos condição de entender. Então, quando você olha essa figura, que é uma figura real, foi fotografada por satélite, você vê a imensidão de estrelas na qual a Terra está viajando. Nós fazemos uma viagem longuíssima. Se você estudar geologia, astronomia, você vai ver como é lindo o processo evolutivo de um planeta dentro de um contexto galáctico que nós poderíamos aqui abranger. Quando você olha essa figura, nossa Via Láctea, você vai ver que a Terra está bem na periferia dela. No centro dessa galáxia existe a maior parte dos sóis, ou seja, das estrelas. Por isso essa luz tão intensa. Se você morasse lá, você nunca conheceria a noite, porque é tão forte, é tão grande a quantidade de luz, que você viria a luz sempre. Como nós só temos uma estrela a nos brilhar, graças a Deus a temos, nós temos um período em que não temos como ser iluminados por um ser externo. Mas se você estivesse habitando mais perto do centro galáctico, todo momento você estaria iluminado, porque várias estrelas estariam revestindo você de luz. Por isso, minhas amigas, vamos lembrar com Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A verdade é que nós somos muito pequeninos. Quando olhamos a nós mesmos, achamos-nos muitas vezes, somos superiores. Aí você começa a olhar o tamanho do planeta que você vive, como você parece menos do que uma formiguinha, vírus, talvez. Quando você olha o seu planeta, mas meu planeta é grandão. Aí você olha no contexto do seu sistema solar, o seu planeta é pequenininho perto de Júpiter. Aí quando você olha Júpiter é grande. Você compara com o tamanho do Sol, Júpiter some, você não consegue enxergar. Quando você compara o seu Sol com outros sóis, você fala, mas nosso Sol é muito grande, é muito importante. Você vai ver que tem sóis, ou seja, estrelas, outras, que o seu Sol fica parecendo um pixel de um computador perto deles. Gente, a imensidão é impressionante. Isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de silêncio para o orgulho e acordar um pouco a humildade de sabermos que somos pequenos diante da vida do Senhor. Por isso, Jesus, nessa imagem que nós colocamos aqui agora, está nos dizendo claramente, Jesus está nos dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Ele diz para você crer primeiro em Deus. E credes também em mim, porque Ele é o Filho do Pai enviado a nós. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não tenhamos dúvida disso, minhas amigas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós, maior parte de nós, não somos deste planeta. Viemos para esse planeta para aproveitar o estágio evolutivo dele e crescer com ele. E aproveitemos, porque essa oportunidade nos foi concedida por esse governador do planeta que se chama Jesus Cristo. Muito obrigado, minhas amigas e meus amigos, e voltamos para as nossas perguntas, conforme assim desejarem as minhas amigas e meus amigos. Até mais. Estamos apresentando o Livro dos Espíritos. Tire suas dúvidas, façam perguntas. Bom, Max, questão que merece a gente refletir bastante, porque há muitas informações técnicas, científicas sobre esse assunto. E, ao mesmo tempo, como é consolador a doutrina espírita, como ela nos proporciona essa capacidade de entendermos o mundo de um modo mais amplo. E isso é muito confortante e gratificante a gente perceber, apesar de tão pequenos que somos, como você mesmo ressaltou aí,
a gente já conseguir ter essa visão tão ampla, quando, por sua vez, a ciência materialista ainda tem uma visão tão limitada. E queremos convidar os internautas, nossos irmãos que estamos assistindo, que podem fazer perguntas. Realmente são questões bem complexas de serem entendidas, mas aos poucos a gente aqui junto vamos estudando e tentando entender. Max, e vou dar meu pontapé inicial, né? Você trouxe aí uma informação muito importante e muitas pessoas que estão dentro do espiritismo passam desapercebidas dessa informação que você nos trouxe logo no começo da sua explanação, quando diz que esta questão, logo no lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, não estava contida. Bem interessante, porque aquela época, e hoje, passado esse tempo, Max, a gente consegue ver dessa forma. Evidentemente, quem estava naquela época não via, mas veja como a espiritualidade ela trabalha de forma interligada, né? Então, existia o senhor Charles Darwin, que já estava trabalhando essas questões. E os espíritos acharam por bem não adentrar nesse terreno. É como se Charles Darwin, por sua vez, estivesse preparando a própria ciência da época, né? A entender a questão da evolução. Mas a nossa evolução é espiritual, né? E a evolução também se dá no plano material. Então, Marcos, tem pessoas que ficam perguntando, é uma pergunta boba que eu vou fazer aqui para você, mas é que todo mundo faz. Geralmente as pessoas, ou por ignorância, ou mesmo dentro do meio espírita, fazem. E aí, o homem descende do macaco? A gente veio do macaco? Então, aquela imagem que nós falamos da figura da árvore, diz que nós temos um tronco comum. São as bactérias procariontes que viveram no pré-cambriano inferior, ou seja, 3,8 bilhões de anos atrás, que é o registro geológico mais antigo que nós temos atualmente do ser vivo mais primitivo que nós já encontramos. Então, nós estamos supondo, com base no registro geológico, que esta tenha sido uma das primeiras premissas de origem da vida. Nós não chegamos ao ponto mais original, mas estamos perto dele nos registros geológicos. Esse ponto inicial, se você estudar um pouquinho de biologia evolucionária, você irá verificar que, à medida que o tempo vai passando, essa bactéria procarionte não tinha ainda um núcleo revestido com uma membrana, que nós chamamos de carioteca. Esse núcleo ainda era aberto, misturava o citoplasma com o núcleo. Era muito primitivo, mas era um dos primórdios da vida. Com o tempo, isso foi especializando e se formou as famosas bactérias que já eram tendo seus núcleos, eucarióticas, que já tinham seus núcleos separados. Daí você vai vendo que, gradativamente, evolutivamente falando, elas vão se tornando, eram assexuadas, vão se tornando sexuadas, e a complexidade vai aumentando, eram unicelulares, vai se tornando pluricelulares, e aí deixam de ser só bactérias, vão começar a sair vários ramos, e que você vai ter seres que chamamos mais complexos. O que eu estou querendo chamar a atenção? Que tem um tronco, tem uma base, como se fosse um ovo, como se fosse o ovo que você gera dentro de uma mãe, como se fosse o ovo de uma galinha, como se fosse uma semente. Não importa, ali nasce o princípio da evolução da vida. E aí, tal como acontece com a árvore, vai chegando um momento que vai se ramificando. De cada ramo desse, sai uma nova especialização, como se você fizesse testes para sair cada um. E essa árvore ela é enorme, não daria para a gente desenhar uma única árvore, você tem que desenhar várias. E essas árvores vão sendo cada vez mais complexas. O que acontece? Chegando já praticamente no final do processo evolutivo aqui na Terra, nós tivemos o aparecimento dos primatas, que é uma evolução já bastante significativa, porque eles conseguiram andar em pé, conseguiram ter os movimentos de caça, e ali começou a transição. Só que esses primatas geraram os macacos, geraram os humanoides e geraram todos os outros ramos que você conhece hoje. Então a resposta é não, você não veio do macaco, você veio de um tronco comum que gerou o macaco, gerou o chimpanzé, gerou o gorila, gerou todos esses que são
Do mesmo jeito que a bactéria procarionte gerou a bactéria com carioteca, do mesmo jeito você gerou, a partir desse tronco, que é um ser mamífero primitivo, gerou toda essa cadeia evolutiva e cada um se especializou nessa sequência. Por isso, a partir dali, você tem dentro do humanoide outros troncos novos. Alguns deles não sobreviveram, estão extintos, né? Por exemplo, se você for olhar hoje, nós ficamos com 2 só. Os outros se extinguiram todos. Por quê? Porque o processo evolutivo ele é feito de experiências. Os seres são desenvolvidos e eles são colocados contra as provas da própria vida. E quando ele não se adapta a essas provas, o ser acaba deixando de existir, mas não acaba a espécie, não acaba aquilo que se chama vida. Por quê? Porque outro tronco mais especializado, mais adaptável, cresce e gera novos troncos. Então a vida sempre profere, sempre vai para frente, sempre estende-se. Então o que acaba é como se fosse uma experiência em que você fez algo que não funcionou bem. E aquele princípio espiritual passa a habitar o tronco de cima como espírito. E daí ele vai desenvolvendo. E aí sim, você vai vendo aquelas figuras que a gente colocou agora há pouco, aqueles estágios que foram construídos e que aconteceu na Terra, porque o registro paleontológico é que dá origem àqueles desenhos. Você vê claramente como vai melhorando a compleição física daquele ser. Ele andava assim, aquela mão grande, mas aquele ser não era um macaco, atenção, ele era um humanoide. E esse humanoide vai se tornando um humano, pouco a pouco, naquele outro ramo. Aquele humanoide não existe mais, ele foi extinto. Mas o humano seguinte que foi gerado, está aqui hoje conversando com você, você conversando com ele. Somos nós. Então nós temos uma origem comum, mas somos todos definidos a partir de um único ponto. Toda a vida que existe, como disseram os espíritos, tudo se cadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ou seja, o átomo ainda nem é vida, propriamente dito, e o átomo é a origem de tudo, porque combinação de átomos formam moléculas, combinação de moléculas formam células, e as células formam vida. É assim que funciona, gente, do mais simples ao mais complexo. Só que para isso, faz a conta, 3,8 bilhões de anos é 3,8 vezes 10 a nona. Olha o tanto de zero que tem aí. Você tem o 8 e mais 8 zeros na frente. Isso é muito tempo. Só para você ter uma ideia de quanto isso é grande, você imagina, o ser humano que você conhece, aquele último que aparece na Homo sapiens sapiens, ele apareceu na Terra, se você comparasse desde a origem da Terra até o dia presente, como se fosse um ano, o calendário ano, 365 dias, pra você ter uma ideia, o ser humano apareceu no dia 31 de dezembro, às 22 horas e 45 minutos. Ou seja, antes de 22 horas e 42 minutos, você nem existia na Terra, a Terra existiu todo esse tempo e você ainda não estava aqui como ser humano. Sabe por quê? Porque precisou de todo esse tempo para preparar toda essa estrutura, todo esse arcabouço que somos nós, para podermos nos manifestar e podermos nos tornar os seres que iremos conhecer Deus. Porque foi assim que os Espíritos disseram, que o homem é o ser que irá conhecer Deus. Mas esse ser nasceu do simples e se tornou complexo. E não pense você que acabou aqui a brincadeira, não. Não, nós estamos evoluindo e vamos nos tornar seres angélicos. Esse corpo que nós temos hoje, ele é imperfeito, ele é adoecível, ele tem ainda problemas que não são ainda solucionados, porque a mente que habita esse ser ainda é cheia de problemas. O espírito ainda está atravessando aquela fase que nós falamos da razão para a humanidade e ele ainda não construiu ainda esse ser que tem domínio sobre si mesmo, que toma as decisões certas, que cumpre a lei de Deus e não as suas leis pessoais. Quando ele conseguir fazer isso, o ser passará a ser muito mais perfeito do que é. Por isso que Jesus usa muito expressão, gente. Só em Mateus ela aparece umas 30 e poucas vezes. O Filho do Homem. Essa expressão tem uma interpretação como sendo o humano mais perfeito, que foi a figura que Jesus habitou. Jesus nunca se falou de ter qualquer doença, absolutamente nada. Era de uma pureza, de uma beleza angelical no corpo físico. Ele era completamente irresistível, como disseram vários que cruzaram com ele nos seus caminhos. Ele tinha um magnetismo incoercível. Então, ele representava, do ponto de vista da evolução, o tipo mais perfeito, como
pergunta, que habitou a Terra, inclusive com o corpo físico, que para ele foi moldado, porque o espírito dele era tão puro, que o corpo que reflete o espírito também tem que ser mais puro. E é isso que vai acontecer conosco. Um dia nós vamos ter o corpo que Jesus teve, e aí então não teremos qualquer doença. Mas até lá, teremos que aprender a fazer o bem. Até lá, teremos que fazer o que ele fazia, fazer a vontade do Pai, seja aqui na Terra, seja quando estivermos no plano espiritual. Então, sim, meu amigo Derek, somos todos criados do mais simples, mas não viemos do macaco, não. A nossa querida Jocélia, Marcos, diz, Marcos, às vezes dá um nó na nossa cabeça, ainda hoje entendemos bem pouco. É verdade, Jocélia. A gente entende bem pouco por razões, às vezes, tão óbvias. Por exemplo, nós viemos de culturas, de outras denominações religiosas, ou do meio que a gente vive, onde se aprende que nós nascemos e nos formamos a partir daquele sopro, por assim dizer, divino, e ali nos criamos e nos tornamos. E aí, quando a gente começa a perceber que há tantas diferenças evolutivas entre nós, a gente fica sem saber entender qual a nossa origem. E aí, quando a gente se depara com o Espiritismo e começa a compreender qual a nossa origem, aí, assim, o bom senso, a lógica. E, por outro lado, Marcos, os próprios cientistas também não têm consenso sobre a questão da evolução das espécies, porque há uma corrente... Pois não, Marcos? É importante você estar falando que a Jocélia nos trouxe. Por que eles faziam caricatura de Einstein? Como uma figura de macaco e uma figura de humano, que era bastante deprimível, né? Eles faziam, sabe por quê? Porque na visão religiosa, como você destacou, Dé, nós fomos criados do jeitinho que nós estamos hoje aqui. As pessoas não conseguiam entender que Deus criou-nos, mas essa criação não se fez instantaneamente, ela está se fazendo gradualmente ao longo do processo evolutivo. E um dia seremos a imagem e semelhança dele. Não é ele que tem figura humana. É nós que vamos ter que ter a figura espiritual dele. Como disse Jesus, meu Pai é espírito e verdade. E nós teremos que ser espírito e verdade também. Adorá-lo em espírito e verdade, como ele disse para a mulher lá de Samaria. Nós ainda estamos aquém dessa imagem que um dia vamos ser. Por isso, as pessoas não entendem, a gente tem que compreender que tem que ser assim mesmo. O tempo é que vai amadurecer nas mentes. Para você ter uma ideia, Dern, quando Einstein lançou isso, quando o Charles Darwin lançou isso foi rejeitado de imediato, porque as crendices, as concepções, os dogmas que durante séculos e séculos foram alimentados em nós, não dava espaço para entrar aquela ideia nova. E todo mundo que traz uma ideia nova é taxado de excêntrico, ele está fora do tempo. E Darwin veio fora do tempo deles, mas Darwin estava no tempo dele. Então levou quanto tempo para poder essa teoria da evolução se tornar uma teoria aceita pela esmagadora maioria da comunidade científica? Tem uma quantidade muito pequena de pessoas vinculadas a religiões dogmáticas que negam isso, mas não têm elementos para negar isso, e não assimilam o conceito científico e ficam falando sozinho entre eles. Mas atenção, é muito importante que a gente observe que aconteceu um fato interessante por causa disso. Nós éramos totalmente vinculados à religião e pouco à ciência. A partir do século XVIII, e principalmente no século XIX, houve literalmente um rompimento com a igreja e as pessoas passaram a seguir a ciência. E a ciência ficou tão forte, Derne, que hoje as pessoas seguem a ciência quase que sem pensar, como faziam antes com a religião. Se o padre, ou se o palestrante, ou se o protestante, seja qual for a religião, falava que era assim, você acreditava sem questionar. Hoje, muita gente, a ciência fala e a pessoa acredita também sem questionar. Então, se eu falar, por exemplo, aqui para você, Délio, que comer beterraba às 3 horas da manhã, beterraba crua, faz você, meninas e meninos, ficarem lindos de morrer, você pode ter certeza que se você pegar às 3 horas da manhã, vai ter um mundo de casa ligando as luzes e as pessoas comendo beterraba, porque alguém disse que comer beterraba às 3 horas da manhã vai fazer com que eu fique lindão, né? Coisa que é impossível de acontecer no meu caso. Obviamente, eu estou brincando aqui, porque tem gente que, mesmo no campo científico, não reflete. Alguém fala, ovo é prejudicial à saúde. Já viu isso, Délio? Várias vezes alguém fala, não, ovo é ótimo, você vai comer várias vezes. Então, eles ficam para lá e para cá, sem definir exatamente o que é, e as pessoas ficam para lá e para cá como folha seca. Por quê? Porque elas não pensam, não vão investigar. E a doutrina espírita
não permite isso. Você tem que investigar. Você não pode aceitar os fatos que aí estão sem analisar como eles estão. E isso demanda de nós o desejo de investigar, o esforço para investigar e para estudar. Por isso que ser espírita, com todo respeito, dá trabalho. Você tem que se esforçar para aprender. O espiritismo te obriga a aprender. Se você quiser ser um espírita verdadeiro, você vai ter que estudar muito. E tanto que você estuda, você vai ver o tanto que você tem que estudar mais ainda. É assim que funciona. Então, hoje, realmente, nós temos muito claro na ciência que a evolução é irretorquível, não tem, ela acontece. Agora, no campo doutrinário das religiões, não. Tem muita gente que até hoje acha que tem aquela imagem lá do Velho Testamento, do Adão, daquele jeito, como se aquilo não fosse um símbolo, como se aquilo fosse, de fato, aquilo que aconteceu. Então, Derne, temos que ter paciência, que o psiquismo amadurece, a inteligência amadurece, e no tempo todos nós compreenderemos. Vamos aguardar. E a doutrina espírita, de vanguarda, vai trazendo esse conhecimento, e aqueles que querem beber nessa fonte maravilhosa, ela está aí disponível para todo mundo. Desculpa interromper. Não, ótimo. Bem lembrado dessas coisas, Max. Nós temos que combater realmente o bom combate, né? No bom sentido. Alcir Júnior, a quem a gente manda um abraço aí, Max, de Uberaba, ele diz, muito bom, estou em Uberaba, Minas Gerais. Abraço, meu amigo. E aqui, Max, você chamou a atenção de um ponto bem interessante, viu? O espiritismo, entre aspas, combate a fé cega, porque ela proporciona o entendimento racional das coisas, mas também nós estamos tratando aqui de uma questão de, por assim dizer, da ciência cega. A ciência cega. E a gente pode aqui passar a noite relembrando de inúmeros casos em que a ciência afirmava determinada coisa em determinado tempo, e logo após vem, não a se contradizer, mas complementar e esclarecer melhor certos fatos que eram tidos como lógicos, né? E a gente estava complementando o raciocínio em cima do que Max Lane veio dizendo sobre a evolução das espécies, que a própria ciência não tem um consenso nesse sentido. A ciência materialista, não a ciência espiritualista ou espiritualizada, aquela que compreende a existência do espírito, que precede a matéria. Mas a ciência materialista, com toda certeza, ela não há consenso porque ela não consegue compreender, e parte dos cientistas contestam a evolução das espécies, quando é que o homem deu esse salto e passou a ter, por assim dizer, a inteligência. E é bem curioso, Max, a gente preste atenção nisso que eu vou dizer agora, porque eu particularmente acho bem curioso. Nós somos seres evoluídos, nós nos taxamos de seres inteligentes, tudo, mas o homem, com essa inteligência que a gente está aqui agora declarando tê-la, por assim dizer, sabe de quanto tempo é? Sabe de quanto tempo esse ser que veio evoluindo a nível de corpo, segundo a ciência materialista, e na visão espírita, que ele vem também desenvolvendo espiritualmente e ocupando o corpo na medida do possível, dentro da sua possibilidade, do seu nível de evolução, ela é muito recente, Max. Ela é recente. A partir de que o homem começou a manipular, por exemplo, a agricultura, e pegar do trigo e fazer pão, ou tosquear uma ovelha e começar a fazer a própria roupa. Esse período de inteligência, por isso que a própria ciência, há um desencontro de informação de quando se deu isso aí. E os próprios cientistas, mesmo os materialistas, percebem que há alguma coisa diferenciada aí que o espiritismo vem preencher essa lacuna com toda certeza. Mas é cerca de 20 a 30 mil anos, no máximo, que esse ser humano que nós entendemos como ser inteligente, que ocupa um lugar circunscrito com família e começa a manipular a natureza em benefício próprio, é recente, muito recente. Viu? Um outro comentário aqui, Jocélia, graças a Deus estamos a caminho da luz. Verdade, meu amigo, verdade. Meus irmãos, pelo adiantado da hora, e a gente aconselha realmente a todos que possam ler essas questões, as que antecedem, as posteriores, para estudar melhor esse assunto, porque realmente ele é bem complexo. Cabe da nossa parte compreender melhor, se situar no tempo, quando Marx chamou a atenção, isso é muito importante. Mesmo nós espíritas, muitos que não estudam, não entendem que logo na primeira edição essa questão não foi tratada, porque Charles Darwin já vinha trabalhando de alguma forma, a gente entende que, de certo modo, a espiritualidade estava precisando que a ideia amadurecesse um pouquinho,
e passado, me parece, 2 anos aí, quando 1859, me parece que a segunda edição já estava sendo feita, e aí sim a questão vem novamente, para não deixar que a ciência materialista, novamente predominar sobre as interpretações dos fatos, novamente os espíritos trazendo e afirmando essas informações aí que Marcos trouxe para nós. Jonas aqui agradece pelos ensinamentos de todos, e Marcos, antes de ele passar a palavra para os comentários finais, queremos fazer um convite amanhã, meus irmãos, no feriado, às 8 horas da noite, a TV Espírita Nosso Lar vai trazer uma excelente live da nossa querida irmã Aida Oliveira, lá de Jiquié, em que ela vai tratar de sonos, de encontros do outro lado. É possível? Isso acontece? Como isso de fato se dá? Então, vou passar aqui a vinheta de divulgação e amanhã estaremos divulgando o link. Está feito o convite, boa noite, fiquemos todos com Deus. Jocélia nos diz aí. Max, os seus comentários finais. Sim, como a Jocélia disse, o assunto é um assunto complexo, não é um assunto simples não, gente, especialmente para aqueles que não são versados nessa área, que não trabalham com geologia, com biologia, com cosmologia, enfim, são ciências bem especializadas que necessitam, obviamente, de conhecimento. Mas a doutrina espírita tem as suas fundamentações que podem ser acessadas sem que você tenha nenhum domínio nesse campo. Então, nós queremos recomendar que, além do Livro dos Espíritos, a Gênese, também Kardec trata isso melhor, e depois vem um espírito chamado André Luiz, que escreve um livro fenomenal, que se chama Evolução em Dois Mundos. Esse livro, ele vai tratar de tudo que nós falamos aqui de maneira claríssima, desde a origem até o período da humanização. E depois aparece Emmanuel com um livro também fenomenal, mas que fixa mais no tempo mais recente, chama Caminho da Luz, que vai mostrar a evolução dessa humanidade pós os 30, 40 mil anos que o Derni falou, ou seja, desde que nós fomos civilizados, entre aspas, os civilizados. E depois vai aparecer um outro livro, que a gente recomenda também, que vai tratar da evolução da nossa condição aqui no Brasil, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Todos eles são sequenciados. Você vai saindo de um bem original e chega até no topo aqui, que é onde nós estamos agora. Então, se você quiser se aprofundar, não se esqueça, Livro dos Espíritos, a Gênese, a Caminho da Luz, antes do Caminho da Luz, a Evolução em Dois Mundos, a Caminho da Luz e depois Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se você fizer esse curso, você vai sair daí com um domínio impressionante sobre esse assunto, gente. Muito obrigado pela atenção, muita paz e até breve. Muito bom, Max. É para que a gente realmente pare para pensar sobre tudo isso que está sendo dito. Porque muitos, ao começarem a estudar a doutrina espírita, ficam se perguntando, então, um dia eu fui um mineral, um dia eu fui um vegetal, um dia eu fui aí um dinossauro, seja lá o que for, e um dia eu fui um homem da caverna, e hoje eu sou esse ser que está aqui hoje. É para que a gente entenda que as coisas não são criadas instantaneamente, que tudo é evolução. Saímos ali do átomo e vamos ao arcanjo. A nossa essência está no processo de evolução constante, não para. Jesus afirmou isso aí, eu trabalho, meu pai trabalha, tudo é trabalho, a lei de caminho. E Jocélia diz, eu já li 2 vezes A Caminho da Luz. Meus irmãos, um forte abraço,
Na próxima segunda será a questão de número 219, em que vai tratar sobre crianças prodígios, ou seja, o porquê desses conhecimentos inatos. Uma questão bem interessante, estaremos divulgando. Boa noite a todos e permanecemos com Deus e até a próxima. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência.